Olá, boa noite. Pois bem, nos reunindo aqui para essa live. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Como vai você? Bom, vamos ver se entram mais pessoas, né? Olá, Nanda Savitri. Bem-vinda. Pois bem, essa live de hoje vai trazer esse tema. Salve, tudo bem? De o que acontece em um retiro de Tantra Yoga da Caxemira. Também quais as diferenças, né, entre a massagem caxemiriana e a massagem neotântrica. Hoje é dia 21/9, talvez ninguém apareça por aqui, além de você, Ananda. Vamos ver, né? Entrada da primavera. Ó, entrou alguém. Bravo. E tudo começa a florescer, né? A sair para fora. O ciclo da natureza, da qual nós fazemos parte, né? Nós vamos aí cada vez mais florescer, participar dessa dança da natureza. E como eu estou promovendo o retiro de Tantra Yoga e de massagem caxemiriana, eu resolvi abrir uma live de última hora, assim. Acho que eu pensei nisso ontem, mas só divulguei hoje. Também para deixar registrado, né? Depois talvez eu coloque aí no meu canal no YouTube, para ter uma divulgação maior também. E como eu vou fazer esse retiro, organizando esse retiro, né, de Tantra Yoga da Caxemira e massagem caxemiriana, eu vou trazer algumas considerações a respeito do que acontece num retiro de Tantra Yoga da Caxemira. Afinal, o Tantra hoje em dia ele se tornou bastante famoso, né? E dentre toda essa fama também tem muitas informações, né? Então, digamos que dentre essas várias escolas de Tantra, né, que a gente pode chamar muitas de neotântrica, que é um novo Tantra, né, digamos que dentro de uma repaginação aí formulada pelo Osho, com a sua pitada, né, de autenticidade bastante forte, essa figura carismática, que fundou, né, o chamado Neotantra. Digamos que fez ali uma forma
nova, né, de se praticar o Tantra e tudo mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, que eu vou falar hoje. Se vocês tiverem perguntas, as perguntas elas sempre são muito valiosas, né, em saber quais são as questões que vocês têm. Tipo, você vai numa página, num site, tem aquela seção de perguntas frequentes, né? Então, quando você faz uma pergunta, isso também pode alimentar aí futuras publicações e para fazer com que a informação fique cada vez mais consolidada de uma forma bacana, né? Uma forma aí bem elaborada e tudo mais, porque como eu falei no início, como tem muitas escolas hoje em dia de Neotantra, né, e o Tantra também está sendo bastante estudado, então tem muita informação acerca do que seja ou o que não seja Tantra, né? Então foi uma palavra que tem aquela página excelente, né, o Jovem Místico, ou Acaba Jovem Místico, que ele fala o seguinte, né, mostra ali a receita de como é o jovem místico, né? É uma pessoa que tem herança, uma pessoa que, enfim, negacionismo, né? Obviamente, não estou querendo apontar o dedo em relação às pessoas do Neotantra em relação a isso, mas tem muita desinformação acerca do Tantra, ou melhor, tem muita informação. Então, vou trazer algumas considerações dentro de uma perspectiva bastante que seja, né, ampla, assim, não dogmática, ou, né, como se eu viesse aqui dizer que eu sou um cara tradicional e que nada mais presta, também não é nesse sentido. Então, falar sobre isso, né? Pois bem, primeira coisa que eu gostaria de... Eu faço as coisas muito espontâneas, né? Ponho o título e depois vamos ver no que dá. E aciono aqui o Sahaja, aciono o espontâneo e seja o que a deusa quiser. Então, o primeiro tema, né, é o que acontece em um retiro de Tantra Yoga da Caxemira. Como eu dei uma estudada aí, né, para trazer um conteúdo mais elaborado, né, que seja bacana para vocês e tudo mais, sabendo que a gente entrou numa era digital muito forte, né, e que a gente teve a pandemia, eu era totalmente... Eu olhava para isso do digital, mas até tinha uma certa aversão, né? Porque eu acredito muito no contato presencial. Há anos que eu sou professor de yoga presencial, né? Ter as pessoas ali estudando comigo e tudo mais. Então, me adaptei, né? Por questão de sobrevivência também. E comecei a dar aula em formato digital, então estudei um pouquinho de marketing digital, né, para realmente fazer algo, sei lá, entender também, né? Você quer entender alguma coisa, você começa a estudar, faz um curso. Então, quando a gente estuda Tantra também, né, tem muita oferta hoje em dia, as pessoas estão oferecendo bastante coisa nesse segmento, né, do Tantra. E então tem muita informação, né? Então eu vou começar por isso, que são dados aí que eu pesquei aqui e ali, com pessoas que atuam com o Tantra, né? Ou põe a hashtag lá, Tantra e tudo mais. E uma das coisas, né, que eu pesquei aí nessas várias escolas, uma delas é que num retiro de Tantra, as pessoas ficam se tocando em grupo, né?
Pelo que dá para ver, né, tem uma pessoa que afirma isso, né, um professor aí de Neotantra, e ele afirma isso, né, as pessoas, todo mundo com o dedo aqui, dedo ali, nos outros, o dedo no genital, né? Então é muito rápido, né, alguém que tem um grande alcance, né, pessoas talvez aí com 100 mil seguidores, né, aqui como uma aluna minha disse, tu é uma página low profile, né? Então ela até estranhou quando eu comecei a falar aí de massagem, de sexo tântrico, né? Que são coisas que fazem parte do tantra ancestral, mas que na maioria das vezes os professores de tantra clássico, por assim dizer, vão falar de uma forma mais comedida ou dentro do que eles conhecem em relação a isso, né? Então, aquelas informações mais científicas, né? Então, tem bastante isso. Já isso também é uma grande... Eu vejo como um grande valor, né, no Neotantra, de ter essa exploração, vamos estudar essa palavra também, exploração, porque tem um duplo sentido até, pode ter né, a exploração dessa esfera da sexualidade de forma bastante forte, né? Então, isso para mim é um grande valor dentro do Neotantra, né? Porque é como se, né, há uma demanda planetária, digamos, né, sei lá, planetária, ou das eras que nós como seres humanos passamos, que começou ali nos anos... foi modificando ao longo da história, né? A coisa está sempre em constante mudança. Então lá pelos anos 60, 70 a coisa foi modificando, né? As revoluções também, a revolução lá na França, o maio de 68, né? Woodstock nos Estados Unidos. Então teve vários movimentos no planeta com essa demanda por mais liberdade, né? Então essa demanda por mais liberdade também trouxe essa até revolução das mulheres, né? Nesse sentido, através do feminismo, da pílula anticoncepcional, e outros fatos assim, né? Daí, dentro dessa época aí, aparecem os Beatles, né? Os Rolling Stones, essas bandas que têm já uma pegada até mais erótica, né? Que essa sensualidade do rock and roll, e que a gente pode fazer todo um paralelo do rock and roll com o xamanismo e com o tantra, né? Eu costumo falar disso nas minhas aulas, né? Essa relação entre xamanismo, tantra e rock and roll, né? Porque quando a gente entende isso aí, a gente pode entender até por que, sei lá, um jovem aí entra numa dependência, e talvez quais seriam os meios para, né, não precisar que alguém entre nesse caminho perigoso, né? Que quando a gente está na adolescência, normalmente é um caminho perigoso, né? Quem não tem aí um amigo, uma amiga que se perdeu nessas explorações da adolescência, né? De você ali experimentar drogas como uma forma até de transgressão daquele mundo careta do qual você não quer fazer parte, né? E daí nisso também muitas vezes não se há uma estrutura, e você vê, né? Fica ali entre ter que fazer parte da estrutura e já encontrar só no vício uma fuga, né? Então é bastante complexo. Eu vou fazer uma live essa semana. Hoje é quarta, não sei se eu vou ter tempo essa semana, mas nos próximos dias eu vou fazer anunciar essa live, Ananda, para a gente falar sobre essa relação, né? Mas como eu falei, é isso. Por exemplo, um jovem que entra, essa amiga fui eu, ai, 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 que bom que você está aqui.
Fico muito feliz que você esteja aqui conosco, Estrela. Belém Estrela, porque, né, muita gente se perde e não está mais aqui, né, nesse plano para contar o que passou. Mas para a semana que vem ou nos próximos dias eu faço essa live aí sobre essa relação entre o Tantra, xamanismo e rock and roll, né? Mas basicamente, quando esse aspecto, né, transgressor e até mesmo de conhecer camadas da realidade fora da estrutura rígida, né, isso é uma coisa bastante tribal, né, dos xamânicos, dos védicos da Índia, dos tântricos. Então, esse querer depassar os seus limites é algo que acredito está dentro de nós, porque, né, nós temos essa estruturação, corpo, físico, pele, sangue, ossos. Tem até alguns textos que falam, né, esse corpo é apenas um saco de ossos, sangue, fluidos e excremento. Por que eu tenho que ficar perdendo tempo com ele? Né? Então são as vias negacionistas do corpo, né, que excluem o corpo e até mortificam o corpo dentro de várias vias espirituais, né? Tanto ocidentais quanto orientais, né? E então, né, você ali se coloca nessa transgressão, né, de utilizar drogas. Tem todo um sistema construído para isso também, né, que sabe que ali são pessoas mais suscetíveis a usarem drogas, né? Já estou fugindo do tema da live, mas só para trazer já uma abertura. E então todo aquele sistema, né, de, sei lá, pessoas que estão traficando as drogas vão alimentar essa camada aí de adolescentes com isso, só que muitas vezes não tem uma orientação, né? Quando você vai ver as linhas iniciáticas ou as linhas tribais, os clãs tribais, xamânicos, tudo tem uma ancestralidade que é passada. Então ali passa uma força também, né? Passa a força da tradição e também com elementos que vão trazer, né, mesmo que sejam desafiadores, são elementos que vão talvez nos colocar nos nossos limites, mas com segurança, né? Então essas práticas, né, de uso de substâncias que nos façam ver além das couraças habituais é uma coisa muito antiga, né? Os védicos na Índia utilizavam o soma, né? Então diz que muitos dos hinos védicos, né, que estão ali transcritos nos Vedas, são hinos que foram transcritos na força, por assim dizer, né? Um termo de quem utiliza a ayahuasca, ou seja, sob efeito de uma planta enteógena, ou seja, uma planta que conecta com a totalidade e, portanto, é uma prática de yoga também, né? Yoga é união com o quê? Com a totalidade. Essa é a visão tântrica, né? Então o Tantra, a gente pode ver que o Tantra abrange muita coisa, certo? Então essa é uma relação assim entre yoga, xamanismo e rock and roll, por assim dizer. Eu faço uma live nos próximos dias para falar mais especificamente disso. Mas eu estava falando sobre isso, né? Que voltando ao tema da live, que lá pelos anos 60, 70, essa demanda por mais liberdade em todo o planeta, né? O movimento Flower Power, o feminismo, teve o Osho, os Beatles, né? Então muitas frentes simultâneas e realmente, né, a gente vê em vários capítulos aí da história que a gente planetariamente funciona como uma teia, né? Acontece uma coisa lá no Egito,
lá nas Américas também estão construindo pirâmides, né? Então, esse funcionamento de teia é muito interessante, né? Então, da mesma forma que o Tantra veio, né, para o Ocidente, assim, não dá nem para demonizar, né, porque as pessoas viram ali, isso une espiritualidade e corpo com a sexualidade. Isso é perfeito porque a gente está precisando, ótimo, né? E aparece alguma figura como Osho, quebrando tudo ali, quebrando todas as estruturas, propondo vida em comunidade também. E apesar dos erros e acertos dele, é isso aí, né? A vida é um grande laboratório, né? Mas eu vou trazer alguns elementos em relação a como pode ser uma dinâmica, como pode ser não, como costuma acontecer um retiro de Tantra Yoga da Caxemira, né? Trazendo esse diferencial que talvez a gente tenha em relação como base, né? Pelo tanto de informação em relação aos retiros de Neo-Tantra. Então, como eu falei, né, por vezes tem pessoas que se aproveitam disso, que as pessoas estão pontuando bastante essas práticas, né, sexuais através do Neo-Tantra, para apontar, olha, você vai nesse retiro, é só pessoas, né, com o dedo no genital do outro e tudo mais. E realmente, dentro digamos que do desenrolar do Tantra Yoga da Caxemira, isso tem uma forma diferente, né? Então, muitas vezes eu me vejo exatamente, né, porque que eu nasci libriano, né? Porque normalmente eu procuro fazer essa diplomacia entre mundos, né? Entre as controvérsias, mas também, por vezes, trazendo algumas coisas controversas, né? Então, são formas, né, de funcionar. Então, normalmente, essas práticas elas já são colocadas, né, dentro do Neo-Tantra como práticas para trazer essa união entre duas pessoas e também um processo de catarse, né, individual, que é feito através de gritos, né? A parte mais hardcore aí do Osho diz que tinha até gente com ossos quebrados, né? Que para quem assistiu o documentário da Netflix fala sobre isso. Enfim, era nesses primórdios aí do Osho realmente como um grande laboratório. Vamos experimentar o que acontece. Isso é uma característica não apenas do Osho, né, como escola ou como fundador de uma escola, ou ali como guru dessa escola que ele mesmo batizou de Neo-Tantra, né. Isso é também uma característica da história da Índia, né? Não é só o Osho, o Osho estragou o Tantra. Não, o Osho procurou fazer o que ele tinha ali, né, com o que ele tinha, né? Então, vamos lá, vamos experimentar as coisas aqui, né? Então, colocou as diretrizes dele e foi fazendo o rolê dele, né? Mas na história da Índia, se a gente for ver, é um tema que eu trago bastante nos meus cursos de formação, né? Tanto o curso de formação de yoga não postural, né, que é de Tantra Caxemiriano, quanto na formação de Vinyasa Tântrica Yoga, que a gente tem que estudar a história, né, para não ficar nessa mesmice, né? Eu vou apontar o dedo para o Osho. Até fiz uma publicação tirando sarro ali, eu e o Osho de luvinha de boxe, né? Mas mais nesse sentido de talvez até incitar aí algumas pessoas dentro de uma certa curiosidade, né? Mas quando a gente estuda a história, a gente vai ver que
a Índia, as pessoas ali de todo esse subcontinente indiano, eles experimentaram de tudo em relação à espiritualidade, mas de tudo mesmo, né? Então, teve prática de sacrifício coletivo de cavalos, provavelmente teve também, né? E ainda tem, às vezes, em alguns vilarejos, de sacrifício de pessoas, né? Pessoas vão lá e perturbadas e convencem outras a fazer isso por dinheiro, né? Prometendo que você vai melhorar a sua vida, enfim. É uma coisa, a gente tem que considerar a Índia rural, né? Totalmente fora de contato até com a tradição mais refinada do Tantra, né? E mais ligada, tal como aqui no Brasil, essa coisa do feitiço, da simpatia, né? Aquele cartaz ali no poste, traga o seu amor em uma semana, né? Então isso tem na Índia bastante também. E o Tantra acabou sendo, né, da mesma forma que aqui os orixás e tudo são conectados a essa coisa de magia, na Índia é o Tantra. Tantra é considerado até magia negra, né? Magia que é para fazer o mal, né? Até tem isso em alguns casos, mas normalmente dentro da depuração do Tantra você usa mais para defesa, né? Defesa de ataques psíquicos, por exemplo, né? Ou para você cultivar realmente um espaço de proteção energética. Então, dentro dessa história da Índia, teve de tudo que foi testado, né? Como eu falei, os agores lá que comem cadáveres. Tem outra seita lá, esqueci qual, que eles filtravam as fezes para ver para ver o que dava, né? Então imaginem que dentro desse laboratório de milhares de anos, tudo foi experimentado. E o que a gente conhece hoje em dia como yoga, como Tantra, como Ayurveda, né, como Vedanta, isso foi, né, um compilado que foi sendo elaborado ao longo dos tempos, né? Então a gente pega, por exemplo, você vai estudar com um professor, uma professora, ali você sabe que tem um conhecimento avalizado, né, que foi, digamos que, construído sobre muita tentativa, erro e acerto, né? Mas daí nós temos essa diversidade entre Tantra, Vedanta, Tantra da direita, Tantra da esquerda, né? Então é uma fauna bastante complexa que por isso até que eu trouxe essa live de hoje, porque se criou essa fauna do Tantra ocidental, né? O Tantra ocidentalizado, né? E o Osho trouxe isso, o Aleister Crowley do Telema trouxe isso, né? Então trouxeram versões desse conhecimento mais antigo, né? Então normalmente essa dinâmica, né, de você colocar, de experimentar, né? Vou inventar essa prática aqui, vamos ver se funciona. E daí, vamos usar também vibrador no nosso curso, né? Não é nada contra o vibrador em si, né? Eu sou uma pessoa bastante aberta, mas é uma questão de observar observar o que é o que, né? Então eu vou falar disso também hoje, até porque eu não estou aqui para pagar de pessoa tradicionalista, né? Até porque o Tantra, o espírito tântrico, né, você não está ordenando nada e você não está também, né, nem solicita nem proíbe, certo? Então é realmente estimular a consciência das pessoas para que as pessoas tenham essa fluidez na própria liberdade, né? Então isso é um aspecto que, se não tiver presente como coração do ensino, aí podem acontecer
sei lá, os abusos, né? A hierarquização, a estruturação que faz com que a essência do ensinamento vá para o espaço, né? Desapareça. Então, é uma via até bastante anárquica nesse sentido, né? De você observar alguém, um texto que vem tipo Kaula Upanishad, é um texto que eu gosto muito porque ele é muito conciso e vai mexer com as suas entranhas, as coisas mais viscerais que nós possuímos, né? Por exemplo, Kaula Upanishad, um texto da Via Kaula, vai dizer algo que é parecido com o que o Aleister Crowley diz, né? Que é: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não tem toda essa complexidade, mas vai falar, por exemplo, não siga regras, né? Não exatamente limitar-se não leva à libertação. Então, isso para algumas pessoas, eu incluso, né, quando você põe esse acento aí, limitar-se não levará você à libertação. Você lê isso aí, tá bom. Daí você faz o quê? Talvez uma pessoa tenha uma tendência a um vício, talvez uma tendência a um hedonismo extremo, né? Então tem muita coisa envolvida nessa relação que nós conseguimos estabelecer entre o ensinamento e que tanto passa através de um professor quanto através dos textos, né? Então, Kaula Upanishad é um texto muito forte nesse sentido, né? Outra coisa que o Kaula Upanishad fala é sobre o que as pessoas seguem normalmente, você vai fazer ao contrário. Hoje em dia é muito sadio isso, né? Porque muitas pessoas estão afirmando que a Terra é plana, né? Então é ótimo você ir ao contrário dessa galera, por exemplo, né? Mas vamos lá para o assunto, né? Senão o tempo nem vai comportar aí, já passou quase mais de meia hora. O que acontece em um retiro de Tantra Yoga da Caxemira? Primeira coisa, a gente tem que observar qual é a visão, ou melhor, qual é a cosmovisão da sexualidade para o Tantra Yoga da Caxemira, né? Teve um retiro que eu fiz aqui em casa e as pessoas têm, né, mexe assim porque é típico do Tantra fazer isso, né, de mexer para que nós nos questionemos também, para que a gente olhe para todas as nossas estruturas, os nossos condicionamentos, e isso por vezes não é muito confortável, né? Você quer uma coisa, me vê aí alguma coisa para eu ficar bom, né? Para eu ficar bem, para eu gozar gostoso, né? Então as pessoas querem isso, as pessoas não querem ser espirituais. Krishna Das fala isso, as pessoas não querem ser espirituais, as pessoas querem ser legais. Então tem muito disso, né? Muitas pessoas, né? Isso faz parte para todo mundo em diferentes níveis. Nós não queremos olhar para o que está ali dentro da gente, e nós não queremos olhar para esse espelho da alma de forma sincera, né? Então, com a proposta assim do Neo Tantra de trazer algo bastante sexualizado, é ótimo, né? A pessoa ali, tô cheio de trava em relação a essa sociedade castradora, né? Vou fazer ali isso aí, e enfim, né? Mas eu vim para falar do Tantra Yoga da Caxemira, né? Então, essa diferença em relação ao Neo Tantra. E eu estava falando, pulei ali, não sei como, que uma vez eu organizei um retiro aqui em casa e uma das pessoas, né, que estava no retiro fez uma pergunta, eu não me lembro qual, mas eu respondi: bom, considera que desde que tu chegou aqui para o retiro, você já está fazendo amor. Isso acho que meio que desestruturou um pouco a visão
né, que essa pessoa tinha em relação às coisas, né, de pensar, quando é que vai ser a prática sexual, o que que é isso, né, aquele mistério. E a visão cachemiriana do Tantra Yoga da Cachemira é essa sexualidade que acontece a cada momento, né, não é uma coisa pontual com uma pessoa, né, ou que você vai ali fazer o seu auto-toque orgástico e tudo mais. Não, a visão do Tantra Yoga da Cachemira é de que essa sexualidade tem uma amplitude, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, né, diante do meu smartphone, ali já tem para o Tantra Yoga da Cachemira uma relação sexual, né? Porque a sexualidade, o que ela é, né? Vem da palavra, a etimologia da palavra é secção, o que separa as coisas. O que separa as coisas aqui entre nós é essa relação, né? Se vocês estivessem aqui numa sala comigo, numa aula habitual, num jardim, é legal, aula na natureza, né? Ali tem uma secção, há uma separação, né? Então, se nós temos essa visão de totalidade, essa visão de que tudo está conectado, né? A palavra união ou tantra, tudo que está nessa teia, o que está seccionando as coisas? Isso é a sexualidade para o Tantra Yoga da Cachemira, né? Então, toda essa relação com a massa sensorial, com todo o complexo, né? As 36 categorias, dos 36 tattvas, com o qual nós estamos nos relacionando, tudo isso já é a sexualidade tântrica, na visão do Tantra Yoga da Cachemira, né? Então, quando a gente parte dessa cosmovisão, de ver as coisas a partir desse ponto, há uma dessexualização, no sentido, né, dessexualização nessa carga que nós colocamos como ocidentais, que é o sexo, né, que é o encontro ali carnal, erótico, genital entre duas pessoas, que obviamente não se limita ao genital, né, e nem apontando que, né, no Neotantra acontece só isso, mas bastante. Então é essa secção, né, que nós estudamos dentro da sexualidade tântrica. Logo, se há essa sexualidade numa visão ampla, total, né, da relação de um ser humano com a totalidade, então as práticas, primeiro, elas vão seguir uma dinâmica que primeiro vai assentar as coisas sobre cada pessoa, né? Ou seja, campo individual. Você não pode, para o Tantra Yoga da Cachemira, se você entrar numa relação a dois, ali, aquele encontro já erótico, com práticas, sei lá, de hiperorgasmo, né? Ou uma masturbação entre duas pessoas, isso talvez vá fortalecer as coisas que você não olhou que estavam em você mesmo, né? Então, é muito importante que haja uma dessexualização até. Ou seja, a coisa vem primeiro para o campo meditativo individual. Daí nós fazemos esse trabalho de base. Num trabalho de 4 dias, né, como é o retiro que vai acontecer em dezembro, é um período que dá para fazer um trabalho muito bom, que uma pessoa pode já trazer essas práticas para si. Obviamente, eu sempre oriento as pessoas, né, de cultivar aí, passo algumas aulas ali para quem quer ter aulas, tem muitas aulas que eu dei gratuitamente, tem os cursos pagos, enfim, tem muitas opções para que você, pelo menos, trave um contato com a história, né, essa prática individual, para ver como funciona contigo, porque realmente, para algumas pessoas, a busca de algumas pessoas vai fazer sentido, e isso não é um teor de julgamento da minha parte, talvez vá fazer sentido ir para o Neotantra para receber uma massagem
neotântrica com vibrador e gozar muito, muitas vezes, né? Porque até mesmo no Tantra Yoga da Cachemira, por mais que tenha primeiro essa base no individual, nós temos práticas também que nós procuramos ir nessa espécie de catarse através do gastar alguma coisa que um problema para alguém, né? Por exemplo, alguém que fala muito, talvez, que não tem essa capacidade de conseguir precisar sempre estar nessa oralidade, talvez a coisa seja dar total vazão a esse falar, ou se defrontar com alguém que encare de falar tanto quanto ela, né? Ou dizer aí uma verdade, sei lá. Isso depende muito e também, né, depende também desse captar do que é necessário para o momento de uma pessoa que está nesse papel de, sei lá, mestra tântrico, né? E então tem isso. Por exemplo, alguém que sei lá, o Tantra, como eu falei, Tantra Yoga da Cachemira não nega nada, né? Então não vai dizer, não se masturbe, né? Então não tem isso, né? Mas vai colocar talvez um ponto ali. Olha, enquanto você estiver no prazer limitado, entenda como quiser o que seja o prazer limitado, você vai talvez estar, né, gastando uma energia que você poderia usar em outro sentido, né? Então tem todo um estudo aí, né? Ainda não fiz um vídeo sobre isso, mas também tem uma relação aí com a prática do chamado NoFap, né? Isso é bastante controverso, porque algumas pessoas vão dizer, olha só, o Thiago prega o NoFap, né? Mas não é questão de pregar ou não, né? É só uma visão de que apontar, olha, se você quiser ter certas práticas nesse sentido, tem certas coisas que você vai ter que olhar atentamente, né? E talvez a masturbação seja um desses pontos, né? De observar por que você, né, como você consegue gerar essa energia e tudo. Mas para outras pessoas isso pode ser muito útil para realmente chegar a um espaço de vazio, né? Você imagina o seguinte, a gente tem uma corporalidade que por muitas vezes, sei lá, você está cansado, está estressado, precisa dar conta do seu rolê cotidiano, né? E você ali descobre uma prática de meditação, uma prática de yoga, você descobre uma prática tântrica, você vai abrir o corpo, né? Começa a abrir os centros energéticos, abre o períneo. Essa prática vai começar a inundar o seu corpo de energia. Você vai se ver com um tesão absurdo, talvez, né? Você vai começar a riscar as paredes, arranhar as paredes de tanta libido que surge, né? Para algumas pessoas, talvez o meio de lidar com essa libido seja uma masturbação, e tem que observar, né? Por que isso foi para o caminho talvez do compulsivo, que afetou talvez as tuas atividades cotidianas. Então, eu não estou aqui, né, trazendo uma rigidez em relação a um ponto de vista, mas falando que tem no Tantra Yoga da Cachemira tem isso, e tem isso, mas não considere que isso a gente vai ver só de uma perspectiva rígida, mas tem todo um estudo a partir dessa visão até mesmo anárquica, consciente, né, do Tantra Yoga da Cachemira. Então, voltando, Tantra Yoga da Cachemira vai por esse caminho primeiro individual. Só que nunca é individual, né, para nós seres humanos. Nós estamos constantemente no relacional. Então, não tem como a gente colocar, nós temos que sair dessa caixinha de pensar, agora eu estou meditando para mim mesmo, né? Então, é sempre algo que nós estamos fazendo,
Talvez nós estamos nos fortalecendo. Estou aqui me alimentando bem, estou aqui fazendo um sono adequado, né? Estou me hidratando, estou fazendo meditação, estou fazendo esporte, tudo mais, e estou fazendo um nível individual. Todas as nossas ações, quer queiramos ou não, estão, de certa forma, em diferentes níveis, afetando a totalidade. Nós somos parte desse todo, e falar em individual e coletivo, muitas vezes a coisa está num emaranhado, dançante ainda, né? Então, você está ali, você procura uma aula de Tantra Yoga, talvez individualmente comigo, né? Isso está cada vez mais raro, mas eu ainda dou aulas individuais. Ou você entra num curso, você participa aqui de uma live, e isso já tem uma relação, né? Eu estou trazendo algo que é para que você enriqueça o seu conhecimento como indivíduo, mas tem esse relacional, né? O que eu estou falando aqui vai afetar suas relações também, sei lá, depende, né? Então sempre tem esse peso no que nós estamos atuando, né? Então ainda mais quando a gente se coloca nessa ritualística moderna de se colocar num retiro, num lugar, né? Você vai para um retiro, tem aquela relação entre as pessoas. Por mais que você seja uma pessoa, sei lá, introspectiva na sua, não goste muito de falar com as pessoas, você está tendo uma relação com as pessoas, né? A relação é que você é uma pessoa introspectiva, as pessoas talvez vão lhe achar estranha, outras vão achar muito legal que você consegue ficar na sua, né? Então, sempre tem uma relação, né? Então, dentro de um retiro de Tantra, nós começamos pelas práticas individuais, dessexualizamos também essa questão da massagem, que não é algo para ficar, né, pelo menos não num primeiro momento, né? Tem pessoas que se aprofundam mais e depois a coisa pode também abranger mais detalhadamente, né, os genitais, mas a princípio nós começamos numa prática que seja bastante, digamos, dentro desse relacional entre pessoas que estão, por vezes, na maioria das vezes, se conhecendo ali pela primeira vez, né? Então, não é como se você estivesse num bar com os amigos, né? Já saiu à noite com essa intenção, hoje seria bom eu ficar com alguém, né? Você não está nessa intenção. Talvez você venha para o retiro de Tantra com essa intenção, e está tudo bem, né? Mas desde que haja essa respeitabilidade, você não faça o papel do bêbado maluco, porque senão você vai ter problema, certo? Então, essa é uma questão, né? Então, você está naquele relacional, obviamente, quando as pessoas estão reunidas, tem essa interação sexual, né? Mesmo que você não tenha essa intenção, como eu falei antes, em relação a essa visão mais ampla, né, do Tantra Yoga da Cachemira, sobre o que seja sexualidade, que é o que secciona todas as coisas, o que separa. Então, ali já tem essa interação. Então, com pessoas que você está conhecendo, né, a não ser que você tenha um match cósmico assim, muito forte com alguém, daí isso também é muito individual. Mas dentro do desenrolar do conteúdo programático do retiro, não tem, né? Então a coisa é muito mais de você fazer com que a massagem, você está ali entrando em contato com uma pessoa que você nunca viu, talvez em outro ambiente, um ambiente, sei lá, o barzinho do rock, da MPB, que você está lá e vocês até transam no banheiro, enfim, isso, né? Mas no retiro você está ali dentro de uma prática meditativa, é como se você estivesse realmente numa sala em que você foi fazer yoga, mas com outros parâmetros, né? Um pouco mais transgressores dentro dessa ótica aí da maioria do yoga, né? Então você está fazendo um yoga diferente, então tem regras a seguir, né? Você vai fazer, por exemplo, uma aula de vinyasa, você põe o seu tapetinho um do lado do outro, você respeita o seu espaço. Você não vai fazer ali
o chaturanga invadindo o tapete da outra pessoa. Né? Então isso é um bom exemplo de como funciona a massagem cachemiriana. Então tem coisas muito íntimas, né? Nossa região aqui abaixo do diafragma, que isso deve ser muito respeitado. E até como nós não queremos entrar, nós queremos fazer a coisa de uma forma gradual, né? Esse desabrochar gradual e esse contato com aquilo que eu falei antes sobre olhar-se sinceramente no espelho da alma, ou seja, você olhar sinceramente para tudo que está aí habitando o seu ser. Então, tem isso também. Né? A gente faz a coisa de forma gradual para que a coisa seja, digamos que, palatável ou metabolizável. Né? Para metabolizar a coisa de forma não num impulso, que você não vai nem entender. Né? Imagina, vou lá, faço uma massagem no chamado ponto P, né, dos retiros neotântricos. Isso também é uma coisa que não tem, né, dentro do Tantra Yoga da Cachemira. A próstata, dentro do Tantra Yoga da Cachemira, nós estimulamos de outra forma, que é uma coisa realmente primeiro individual, e durante a massagem não tem essa internalização. Né? Talvez aí vão me dizer, mas não sei o que, eu só ensino tal como eu aprendi, e essa é uma diferença. Né? Como eu falei, é uma metodologia que ela não é invasiva. Né? Então ela não tem esse caminho invasivo, mas sim de as coisas irem numa sutileza, uma amorosidade sutil. Então você está ali diante do corpo de outra pessoa, né? Você está diante também de toda uma história de, sei lá, uma pessoa que talvez tenha sofrido abusos, tenha inúmeros traumas, e não apenas mulheres, mas homens também. Né? Então tudo isso tem que ser considerado, né? Essa história, esse histórico de uma pessoa, que você tem que ter essa presença plena no toque. Né? E essa presença plena nós trabalhamos através desse processo inicial, né, que eu falei, que é o trabalho sobre a meditação individual. Né? Então, muito trabalho sobre presença plena, tal como eu costumo ensinar, e isso depois a gente vê que vai se tornar como uma continuação muito natural. A massagem cachemiriana vai se tornar uma continuação muito natural desse trabalho. Né? Costumam ensinar a massagem cachemiriana hoje em dia também como uma prática exclusiva para casais afetivos sexuais. Né? É ótimo para pessoas que estão em casal e já têm essa relação mais íntima de poder explorar esse conhecimento do Tantra Yoga da Cachemira, da massagem cachemiriana, os 21 pontos secretos. Né? Você está ali diferenciando a sua relação do habitual e condicionado. Mas, como eu falei, é como se você estivesse numa aula de yoga. Você pode ir para uma aula de yoga com a sua parceria ou não. Né? Tem pessoas que até nem gostam de praticar yoga e a outra pessoa do casal gosta, e as pessoas se dão muito bem. Né? Então, isso também é uma questão que costuma pegar em relação aos retiros de Tantra Yoga da Cachemira, em que há a massagem cachemiriana. Por exemplo, se uma pessoa vem em casal, né? Você vem em casal ali e vocês ainda não conseguem sair daquela simbiose cheia de condicionamentos. Né? Então, vamos trabalhar entre o casal. Legal, ótimo. Né? Se você sentiu que é isso para você, você está fazendo uma prática de meditação individual, vocês estão se trabalhando, né, em uníssono, ótimo. Cada pessoa tem que definir o que é melhor para si. Mas é importante considerar que muitas vezes você vai em casal e você não vai conseguir sair daquela simbiose cheia de coisas, né, que talvez
o fato de você, né, conseguir, não talvez ir cada pessoa, né, de uma vez para o retiro, mas até pode ser juntas, mas observar todos essa simbiose existente entre o casal, né, que é cheia de condicionamentos muitas vezes, né? Então, esse é outro aspecto em relação ao Tantra Yoga da Caxemira, que eu vejo muitas pessoas dizem que ensinam a massagem caxemiriana, de forma, né, tal como é ensinado, só que fazem um trabalho exclusivo só para casal, né? Ou seja, será que trabalham essa simbiose, os condicionamentos que tem aí entre a simbiose do casal, ou realmente é só uma prática que sexualiza a coisa, né? Como eu falei no início, tem essa visão, essa cosmovisão de sexualidade da Caxemira, que vai dessexualizar esse contato íntimo, né? Então, até para as pessoas que têm interesse no Maituna, realmente é muito importante essa dessexualização, né? Inclusive, como eu falei antes, em relação ao NoFap, né, tem essa questão também energética, por assim dizer, né? Como eu falei, é um assunto cheio de coisas, não é como se haja uma pregação em relação a isso, até porque não há plano de carreira, cada pessoa vai no seu ritmo e de acordo com o que precisa, né? E como eu falei, tem pessoas que precisam, talvez, de muito prazer através de vibradores para observar algumas coisas, né? Enfim, cada pessoa tem que sentir o que é melhor para si. Então, essas são as diferenças fundamentais, né? Mas, como eu falei, é como se você se encontrasse. Uma das práticas que eu trago bastante aqui é o baile tântrico, né? Eu adotei esse nome aí lendo uma entrevista do meu professor em espanhol. Daí eles colocaram lá, ele falou, é como se fosse um baile tântrico, né? Então as pessoas se reúnem e a prática meditativa individual é a prática da dança, né? Então eu apelidei também, meio que plagiei, colocando o nome de baile tântrico, né? E então imagina que você está num baile, você sai numa festa, sei lá, você pode estar numa festa só por si, você talvez não esteja a fim de ficar com alguém, né? Você está ali só para curtir com as pessoas, ou pessoas que gostam até de sair sozinhas, enfim. Então, essa energia da separação ali, né, que eu falei, a energia sexual, ela está presente. Aquilo que secciona nós, né? Esse espaço que está separando eu de vocês, né? Ou você de todas as coisas. Então, esse espaço é um estudo muito profundo do Tantra Yoga da Caxemira. Hoje nos stories ali eu coloquei uma instância do Vijnana Bhairava Tantra, e o Vijnana Bhairava Tantra trabalha muito sobre isso, né? Espacialidade. Tanto com o Tandava, que é a dança que nós fazemos como prática individual, nós vamos trabalhar muito sobre o elemento espaço, ou seja, fazer com que essa espacialidade que nós temos, nós possamos compreender ela ainda mais, né? Ou seja, você vai ter esse conhecimento, observar como é que as coisas fluem através de mim, né? Como é que as emoções estão fluindo através de mim, como é que as percepções que eu tenho desse encontro seccionado ou sexual entre as coisas, como é que essa percepção está chegando a mim? Será que eu preciso dos dogmas, que eu vou precisar colocar um esparadrapo no umbigo para me proteger? Obviamente, né, que isso é uma coisa bastante rudimentar e até tola, né? Talvez seja bom você botar ali um esparadrapo, um esparadrapo, porque isso vai fazer com que você tenha mais consciência do movimento do abdômen,
mas mais nesse sentido, porque realmente proteger alguma coisa não vai proteger absolutamente nada. Energia, ela passa por tudo, né? Então, ela vai passar pela droga do teu esparadrapo. Então, o trabalho de você conseguir observar se realmente existe uma vampirização energética em algum momento, é você tendo um trabalho muito refinado sobre o seu funcionamento, né? O funcionamento da sua anatomia sutil, né? E essas coisas básicas, vou botar o esparadrapo, vou botar uma pedra aqui no patuá, não sei o que, vou fazer todo... Você vai ficar dependente disso e efetivamente você não vai fazer nada, né? Porque a coisa precisa ter esse trabalho de você abrir a sua escuta para que ela consiga abranger camadas mais e mais sutis, né? Se a gente não faz esse trabalho de sutilização, de observar essas camadas cada vez mais sutis da realidade que está à nossa volta, né? E você, por exemplo, ao invés de estar só escutando a mensagem, mas conseguir captar o que eu estou dizendo por trás da mensagem, ou quando você está diante, né, de uma figura aí da política, que ela realmente vai querer te convencer com as palavras bonitas, né, como se fosse o primeiro encontro aí com alguém que você está afim, ou se realmente aquilo que está sendo dito tem algo que você sinta, que você possa confiar nessa pessoa, né? Então, isso é um trabalho que é muito importante dentro do Tantra Yoga da Cachemira, e a partir daí, toda a nossa corporalidade, ela vai se abrir de uma forma que tem relatos, né, quando eu ensino Tandava, de pessoas que pessoas do Neo-Tantra, eu senti como se eu estivesse recebendo a massagem neotântrica, apenas com uma dança. A pessoa fazendo uma dança consegue ter esse mesmo potencial de abertura, de como se alguém estivesse estimulando ela nos genitais, para vocês verem que é um trabalho bastante profundo e que realmente vai ter esse aflorar dos sentidos e trazer essa conexão com o nosso prazer. E isso faz toda a diferença, né? Então, se você tem essa capacidade de abertura, e isso é uma qualidade feminina, né? Então, se você tem essa capacidade de se tornar cada vez uma pessoa que abrange, que explora, que sabe usar o seu feminino de abertura, vulnerabilidade, você vai ressoar muito mais com tudo o que está à sua volta, né? Tanto para uma sensibilidade, você se proteger já antes do bote, né? Você perceber que, olha, essa serpente aqui, ela vai me morder, porque ela está agindo assim, ela está se movendo assim. Você faz uma leitura vibracional, né? Então, tanto para se proteger de um bote que está por vir, quanto também para você... Tem pessoas que estão ali, eu adoro bolo de chocolate, né? Daí tem o bolo de chocolate ali e não consegue sentir prazer, porque está fechado, está, sei lá, no estresse, na angústia, e não consegue sentir prazer. Então, o Tantra Yoga da Cachemira, a gente vai trabalhar muito sobre isso, em nos tornar cada vez mais dentro dessa potência do feminino. Todas as pessoas têm isso, né? Homens, mulheres, pessoas transgêneras. Então, todas as pessoas têm masculino e feminino. Então, para muitas mulheres, talvez seja, né? Para algumas mulheres, seja essa capacidade de conseguir ser mais feminina nesse sentido, né? De abertura, não o feminino de ocidentalizado, né? E para muitos homens também, essa capacidade de conseguir abranger o seu lado feminino, né? Perceber que nessa abertura não tem nada a ver com essa construção que foi feita, né, de que mulherzinha, né, tudo é pejorativo em relação à mulher. Então, é toda uma ciência que foi elaborada
que quando a gente vê, difere bastante do que está sendo ensinado hoje em dia, né? Bom, são essas as diferenças assim fundamentais, né? Como eu falei, essa dessexualização da massagem, que é realmente como se você estivesse... Tem uma prática, né, que é a prática da Shantala. Eu não tenho filhos, né, mas é uma prática que o meu professor usa como exemplo, né, que você está ali diante de um corpo, você está sendo a Big Mama daquela pessoa, né? Você está massageando ela para que ela possa ter essa abertura através desse mapa que nós temos através da pele, né? Esses 21 pontos da massagem cachemiriana. Então isso vai sendo aberto, né? Como eu falei, também é uma forma que não tem essa característica invasiva, ou que vai usar luvas, ou que precise usar gel, né? É usado óleo para que também nutra os tecidos, né? Vai nutrir toda a pele, os tecidos dos ossos, os tecidos dos órgãos. Então, há esse trabalho também de nutrição, tanto pelo toque de alguém que está nesse estado meditativo, né? E também eu acabo me colocando ali, coordenando, né, o desenrolar. Ainda bem, nunca tive problemas. As pessoas sempre... Eu acredito muito nisso, né, que surge quem tem que surgir, né? Então, as coisas... Eu abro o trabalho e as pessoas que têm que vir, virão. E ainda bem, nunca tive grandes problemas. Nunca tive problemas, as pessoas sempre tiveram essa enorme respeitabilidade entre elas, para que as coisas estejam nesse trabalho, né, que o individual é respeitado e que as pessoas tenham um bom momento juntas nessa prática que é feita num primeiro momento individualmente e depois a dois, né? Acho que não tem perguntas. E, enfim, eu comecei a escrever mais sobre isso. E, como eu falei, né, é um trabalho diferenciado. Eu não estou aqui condenando o Neo-Tantra. É uma forma também, o Neo-Tantra encontrou o Osho, né, e as práticas dele, foi essa demanda aí da sociedade, como sociedade castrada e com esse grande potencial energético represado que precisava vir para fora, né? Então tem muitas pessoas que precisam passar por esse caminho e está tudo bem. Há um trabalho diferenciado, né? Então tem pessoas do Neo-Tantra que vêm estudar comigo e me agradecem muito, né? Olha, estou adorando, estou passando por isso, por aquilo, né? Isso está sendo muito importante, os teus ensinamentos. Então, inevitavelmente tem um diferencial, porque são escolas distintas, né? Neo-Tantra trabalha aí com os processos catárticos do Osho, né? Aquele movimento da meditação dinâmica. Daí tem as várias outras ramificações, né? Como aconteceu aí com o Tantra antigo também. Então, tem pessoas que utilizam o magnetismo, né? E utilizam a hipnose, utilizam, sei lá, várias práticas, né? de modernas, né? Mas que muitas vezes têm raízes antigas também, para fazer digamos, um amálgama moderno para chamar de Tantra, né? Já o Tantra Yoga da Cachemira tem práticas específicas que normalmente nós não mudamos, né? Um professor que recebe essas práticas e entendeu o poder dessas práticas, ele não vai modificar as coisas. Isso não é uma questão de, eu vou manter a tradição. Tem isso, mas é porque você compreendeu que aquilo não precisa, né? Você não precisa colocar mais coisas em cima de algo que
tem essa simplicidade, né? E nessa simplicidade a coisa funciona e muito bem, e você não precisa colocar uma camada que talvez vá trazer, né, tanto o seu ego, por achar que você sabe mais, né? Enfim, tem muitas reflexões acerca disso, que a gente pode fazer, né? Ou até mesmo, sei lá, uma vez eu fiz aí um bate-papo com um aluno, que deve estar aqui no meu IG, sobre quais essas relações que a gente poderia ver entre o Neotantra, aí também, né, com o Reich, com as couraças que ele estabelece, que quando a gente vai ver no Tantra Yoga da Caxemira tem, mas com algumas diferenças, né, craniana, aqui da garganta, do diafragma, do períneo, enfim. Então isso é trabalhado também. Então a gente vai ver que tem muitas coincidências, tem muitas similaridades, mas tem coisas bastante distintas. Por exemplo, a gente vai ver no Tantra Yoga da Caxemira práticas de visualização que você procura seguir elas tal como elas são ensinadas, porque elas vão trazer um efeito desejado. Eu falo nas minhas aulas, né? É como se fosse uma receita de bolo, certo? Então, uma escola vai ter uma receita de bolo, outra escola vai ter outra receita de bolo, né? São receitas diferentes, né? Se você quer um efeito desejado específico, você tem que seguir à risca a receita, né? Então, é como um livro de magista. Imagina, fazendo uma alusão, mas tem muito a ver, o filme do Harry Potter. Daí tá lá escrito, abracadabra, não sei o que, né? E daí ele resolve, mas seria legal botar outra palavra aqui. Hã? Não, você tem um livro e você aprendeu assim. Você quer que surja, sei lá, um papagaio na sua frente? Você tem que ler abracadabra. Você não tem que ler abracadabra, amém. Você inventou pra quê? Daí quando vê, surge um papagaio com cauda de dragão. Não. Não é, então no Tantra tem isso, né? Você tem um mantra, tem até pessoas hoje em dia, né, questionando, porque os mantras, não sei o que, estragam o yoga. É absurdo, pessoas que não entenderam, não captaram a profundidade do mantra como prática de yoga, que trabalha na coisa sutil, sônica, né, vibracional. Então a mesma coisa com as práticas. Tem todo esse campo vibracional, toda essa trama, todo esse tantra que nós queremos entender, com o qual nós queremos nos unir, ter uma união, né? Yoga, união com a totalidade. É coerente você seguir a receita de alguém que faz parte aí desse caminho que foi já trazido até nós, né? E também sem modificações. Enfim, muito grato pela presença de vocês. Acredito que daqui a pouco a live vai acabar, 8h17 agora. Normalmente elas duram 1 hora. E é isso. Como eu estava falando, eu trouxe essas informações, né, para também como uma forma de esclarecimento, né? Como eu falei, tem muitas pessoas. O funcionamento moderno é assim: você escuta palavras e você, né, o poder de usar as palavras é muito usado hoje em dia, né? Essa manipulação através das palavras. Então você escuta na página do cara 100 mil seguidores lá, porque na massagem, não sei, no retiro, oi Naná, tudo bem? Saudades também, abraço. E você tem lá, todo mundo fica metendo os dedos nos genitais, né? Beleza, eu não sei. Se é um retiro de Neotantra, talvez. Eu nem fui para saber. Mas se é num retiro de Tantra Yoga da Caxemira, não existe isso.
Se alguém diz que no Tantra Yoga da Cachemira já vai por esse lado, né, sexualizando a história, bom, talvez seja um mestre iluminado, né, que já tem todas as iniciações e que já está nesse nível passando para as pessoas, enfim, não sei. Mas é uma metodologia que vai gradualmente e, como eu falei, nesse contato amoroso muito sutil, e esse é o mais formidável, né? Você pensa, né, a nossa sociedade bitolada aí pela imagem, o que é potência? Ah, potência é eu, sei lá, malhar, tomar whey, fazer 20 flexões. Vou mudar, né, o formato do meu braço, vou ficar mais forte, provavelmente, num nível, né? Mas no Tantra, sutileza é potência, né? Nós queremos trazer a potência a partir da sutileza e não a partir dessa coisa mais masculina, né? Então o Tantra quer captar a potência a partir do feminino, né? Então fazer essa abertura energética. Talvez uma pessoa vá ter essa aparência mais feminina, né? Que não está nesses moldes UFC da sociedade, mas ali tem muita potência, né? Então é uma diferença também. Outra diferença, só para fechar a live, que é uma coisa que eu falei ontem na minha aula, eu fiz uma aula para os alunos da formação de Tantra Cachemiriano, que, por exemplo, hoje em dia, os homens são relacionados ao Sol, né, o aspecto solar, e as mulheres ao aspecto lunar. Portanto, né, tem aí essa visão. Os homens são solares, as mulheres são lunares. Ou seja, as mulheres são mais suaves, são para dentro, né, são introspectivas, e os homens são calorosos e não sei o quê. Isso é uma visão, digamos que até moderna, né? No Tantra Yoga da Cachemira é ao contrário, e só para fechar a live, eu vou explicar o porquê. No Tantra Yoga da Cachemira, as mulheres são solares, por causa do sangue menstrual, né? E os homens são lunares, por causa do sêmen, que é refrescante, né? Então, há uma diferença, e eu deixo a pergunta que eu questionei, será que essa inversão, né, até de que os homens são solares e as mulheres são lunares, não está a serviço do sistema patriarcal, por exemplo, né? Então são coisas que são importantes a observar como diferença entre conhecimentos de um tipo e conhecimentos talvez de outras tradições, né? O que isso vai modificar? Se você estuda aí um conhecimento que afirma que o homem é solar e que a mulher é lunar, se a gente refletir pelo menos que as mulheres são solares e os homens são lunares, né? Dá para explicar, por exemplo, que, né, sei lá, enfim, muitos aspectos, né? Tanto dos homens que, por exemplo, têm altas taxas de suicídio por não compartilharem as coisas, ou seja, são os homens que são muito introspectivos, e não à toa, e ainda bem, tem cada vez mais grupos aí, né, de homens trabalhando entre si, né, o sagrado masculino. Então, por que tantos homens até mesmo ficam mais doentes porque não procuram médico, né? Então, se a gente observar bem, é totalmente ao contrário. As mulheres têm muito mais essa capacidade venusiana de relacionar-se, né, de querer estar com as amigas, de querer relacionar-se com o mundo. As mulheres estão mandando muito bem aí no mercado de trabalho, dando um show de 10 a 0 muitos homens, né? E os homens, né, são muito mais aquela coisa de caverna, ou seja, são lunares, né? Então, a gente vê
de forma prática que essas informações do Tantra antigo têm muito mais a ver com a realidade das coisas do que essa afirmação: homens são solares, mulheres são lunares, né? Por exemplo. Então é isso. Grato pela presença. Boa problematização. Não sabia. Não é uma problematização, é um convite à reflexão, né? Muita gente acaba não sabendo isso, essas diferenças, mas pode ser vista como problematização no sentido que isso traga reflexões, né? Que a gente saia de algumas gaiolas nas quais nos convidaram, né, com uma isca a nós entrarmos, né? Vem aqui, vem, ó, clique. Quando você está numa gaiola de pensamento e achando que sabe tudo, né? Então, essa é uma questão importante também dentro do Tantra, de nós trabalharmos, fechar com o último assunto, com o elemento de adhikara, né? Adhikara é você trabalhar os 5 elementos. E o primeiro deles é o espaço. É aquela velha parábola, né, do mestre Zen que vai servir chá para o discípulo. Se você está com a xícara cheia, você não tem como receber um chá, né? Então você tem que esvaziar a xícara para receber o chá quentinho, novinho, fresquinho que alguém lhe trouxe, né? Então, se nós não tivermos essa capacidade de abrir espaço, ou seja, de tirarmos a censura, né, ou das nossas certezas que nós já temos construídas, toda essa construção que até mesmo está nos condicionando e nos limitando, se nós não tivermos essa capacidade de abrir espaço para escutar, né, algo que pelo menos nos convide à reflexão, não que você novamente siga, esse cara falou isso aqui, agora eu vou seguir isso aqui. Não, a coisa é, você consegue pensar a partir disso, né? Então toda a dinâmica do Tantra é nesse sentido, é um convite à reflexão para você mesmo se questionar em tudo isso que você já tem aí construído, e que, né, muitas vezes a gente observa essa construção que nós temos, muitas vezes ela está falhando. Talvez não totalmente, mas você vê que você poderia fazer algo mais. O que eu poderia, né, mexer aqui, fazer uma magia interna para que a coisa deslanche ainda mais. Então todo mundo tem o seu próprio desafio pessoal, os seus desafios pessoais para o que eu posso funcionar ainda melhor. Não funcionar numa forma performática ocidental, masculina, né, de competição, mas que você tem esse olhar sobre si, essa escuta do que está acontecendo contigo, né? Tipo, acorda um dia de manhã, minha vida tá eu não tô gostando da minha vida, né? Por que eu tô me masturbando aqui compulsivamente e tô consumindo cannabis feito e não consigo, sei lá, botar minha criatividade para fora? Ou você é artista, ou na sua área você precisa da criatividade, a sua criatividade não está fluindo. O que está bloqueado? O que está aí? O que está fazendo com que você não consiga ter essa fluidez, né? Então, esse caminho da autoobservação, que é o caminho das práticas meditativas, né? Isso não é exclusivo do Tantra, tem aí muitas outras tradições, mas isso é um caminho essencial se a gente quiser realmente ter alguma mudança efetiva. No sentido de mudança, a mudança sempre está acontecendo, né? Você quer queira ou quer não, a coisa está mudando a cada segundo, né? Então, como eu posso ter essa mudança efetiva, mas que seja auspiciosa para mim, né? Esse termo auspicioso no sentido de que me traga essa bem-aventurança,
que me traga essa bem-aventurança que vai contemplar tudo que me habita. Eu sou uma pessoa que tem desejos, eu sou uma pessoa que gosta de sentir prazer orgânico, eu sou uma pessoa que gosta de relacionar com as pessoas, ou talvez eu sou uma pessoa que gosta da solidão, de ficar na minha, estudando, né? Então, esse autoconhecimento, essa autoobservação nos livra aí de muita coisa, né? Por vezes a culpabilidade. Eu deveria, né? Será que você deveria ou você acha que deveria? Né? Por que você acha que deveria? Será que você está indo, né, por essa pressão social? Né? O que tem aí por trás desse eu deveria? Você realmente deveria ou você acha que deveria? Nessa autoinvestigação, nessa autoinvestigação aí, pode ser que você observe, realmente, eu deveria. Daí você vai e faz o que tem que ser feito. Né? Mas muitas vezes, talvez, aquilo que você acha que deveria, você talvez não deveria, porque isso está atrelado a alguma coisa que é um dos demônios do ego. Né? Talvez a culpabilidade, talvez a pressão familiar, talvez, sei lá o quê, um monte de talvez aí que tem. Talvez, sei lá, um padrão de violência que você tem e que até se volta contra você mesma. Né? Ou que você constantemente tem um padrão de violência ou de crueldade que você tem que estar constantemente, né? Precisa daquilo para conseguir existir, né? Porque isso está atrelado ao ego. Então o demôniozinho do ego que cria essa ilusão e a limitação. Enfim, uma última reflexão e também para mostrar que tem, né, esse papo filosófico bastante forte nas práticas, no retiro, nas práticas de Tantra Yoga da Cachemira, para realmente explorar a totalidade do ser e fazer com que a coisa fique arejada. Eu vou propor o seguinte, eu falei bastante, talvez eu tenha falado coisas que tenham te tocado de alguma forma, então vamos finalizar com uma prática corporal. Né? No Tantra tem uma coisa bastante importante, né, que o Tantra também fala, que é a importância do corpo. Né? Então, o corpo sabe muito, o corpo abrange a totalidade. A gente pode até falar sobre esses registros akáshicos, esse termo não é usado no Tantra Yoga da Cachemira, mas tem o Akasha, né? Então vamos finalizar com essa prática. Convido vocês a suavemente fechar os olhos e relaxar o corpo por inteiro, mas sem apoiar as costas. E relaxando a base do corpo, permitindo que lá na sede do primeiro chakra, Muladhara, permitindo que o períneo se abra, relaxando completamente o seu períneo. E também permitindo que os músculos abdominais profundos se soltem à frente. Você vai levar a atenção para o ponto à frente do osso púbico. Você pode até levar o dedo e tocar com a ponta do dedo, com 3, 4 dedos, você tocar o ponto à frente do osso púbico. Essa musculatura profunda à frente do osso púbico que, no momento que o ar é inspirado, essa musculatura se solta à frente. E durante a expiração, essa musculatura retorna ao seu lugar. E você também relaxa completamente a sua língua. O ar é inspirado, a musculatura abdominal se solta à frente. Mantenha a língua relaxada. O ar é expirado,
nessa musculatura abdominal que retorna para dentro, para o seu lugar. Como eu falei, procure manter o períneo aberto, esse espaço entre o ânus e os genitais, a língua relaxada e esse movimento natural do abdômen na profundidade da musculatura abdominal, esse ponto à frente do osso púbico. E observe esse fluxo natural da respiração. Você não faz esforço para puxar o ar. Você simplesmente relaxa o corpo e leva a sua atenção a esses pontos específicos que eu falei. Então esse casamento alquímico, Shiva e Shakti, é de consciência e potência. Você tem que ter consciência para que a potência surja. Então você toma consciência do seu períneo, abre espaço, da mesma forma que você abre espaço na xícara para receber o chá, você abre o períneo para receber a Kundalini, a Shakti Kundalini, pelo topo da cabeça. E expirando, a musculatura abdominal, que retorna naturalmente também, não há esforço. E você mantém a língua relaxada. Você pode levar suavemente o queixo em direção ao peito. Sem fechar os ombros. Mantendo as axilas suavemente abertas e depois elevar o rosto lentamente, milímetro por milímetro. Até que você sinta o eixo mais adequado entre a sua cabeça e o seu tronco. E observando esse vai e vem natural. É dito que uma prática básica, muito fácil, é você manter essa atenção total sobre 10 ciclos respiratórios. Isso é uma prática básica. Talvez aqui na live, nessa mini aula, a gente não tenha feito nem 10 durante essa condução que eu estou fazendo. Uma prática intermediária seria você observar os seus ciclos respiratórios de forma consciente durante 100 ciclos respiratórios. 10 vezes 10. E que uma prática avançada seria você observar durante 1000 ciclos respiratórios. Visualize também que nessa postura sentada você está flutuando no espaço azul noite. Ao mesmo tempo em que você toma consciência de toda a extensão da sua pele. E mantendo esse fluxo constante de dharana, concentração. É isso que possibilita os estados meditativos. O ar sendo inspirado, você leva a atenção para o ponto à frente do osso púbico, liberando a musculatura, relaxando a língua. O ar é expirado, essa musculatura retorna ao seu lugar. E na próxima inspiração, lentamente abra os olhos.
Muito bem, só para trazer para o corpo, né? Para a gente não ficar só aí. Eu trouxe muita coisa que trabalha muito sobre o mental. É bom como que espalhar essa energia, né? Distribuir essa energia que talvez tenha se concentrado no mental, trazer para o corpo. Esse campo também da não dualidade a partir dessas técnicas do Tantra Yoga da Cachemira. Pois bem, muito grato pela presença de quem assistiu, e até o dia 27 de setembro tem valor promocional para o retiro Tantra Yoga da Cachemira, que vai acontecer em dezembro, dias 8 a 11 de dezembro, no Centro Mandala, em Itatiba, São Paulo. Até dia 27 tem essa promoção especial. O link na minha bio para quem quiser se informar e quem quiser me escrever por mensagem direta também. E eu dou todas as informações, mas ali no link na bio você pode visitar o site do Retiro para também conhecer um pouco mais da proposta, que basicamente é isso que eu falei aqui também. Hoje eu trouxe mais detalhes em relação o que acontece, né, em um retiro de Tantra Yoga da Cachemira, e essa diferenciação, né, entre a massagem cachemiriana e a massagem neotântrica. Uma bela noite de quarta para vocês, e amanhã de manhã às 7 horas tem aula de Vinyasa Yoga, Yogashala virtual. Quem quiser também aulas de Vinyasa Yoga tântrico, né, que é a metodologia que eu batizei de Vinyasa Tântrica Yoga, para ver que, né, eu também modifico as coisas, mas de uma forma transgressora. Tem o Tantra tradicional, que eu respeito e sigo à risca, tal como eu aprendi, e tem o Vinyasa Yoga, que eu contesto algumas posições atuais, e daí, dentro dessa transgressão, fruto da minha pesquisa, minhas práticas pessoais, eu criei essa metodologia Vinyasa Tântrica Yoga, que performaticamente não tem muita diferença em relação a todas as escolas de Vinyasa, né? Mas quem quiser praticar de forma regular Vinyasa Yoga, eu também dou aulas terça e quinta pela manhã, 7 às 8h30. É um nível bastante básico, né, que eu vou realmente trazendo os elementos bem mastigadinhos para que se tenha uma estruturação, uma prática segura, com uma fundação bastante sólida, e você possa ter uma prática também de exploração dessa cosmovisão tântrica através do Vinyasa Yoga, certo? Bela noite para vocês. Qualquer informação me chame, e grato pela presença. Om Namah Shivaya.